Encontre as derivadas parciais de segunda ordem da função dada abaixo. Esta função aqui, pessoal. Antes de começar, eu gostaria de discutir com vocês o que é a derivada parcial de segunda ordem. Então, eu tenho aqui a função, né? E vamos derivar. Primeiro, eu vou iniciar achando a derivada em relação a x. Então, eu colocaria que a derivada de z em relação a x. Então, o y vai ser tratado como uma constante. Aí nós vamos fazer um por um, né? Derivada de x ao quadrado é variável, então o 2 passa para frente. 2x na 2 menos 1. Mais derivada em relação a x, y ao quadrado. Y ao quadrado é uma constante, derivada de constante é zero. Depois tem essa parte aqui, menos 2x ao cubo, é variável, então fica vezes. O 2 é constante, ele fica assegurado a sua existência porque ele está multiplicando. Quando a constante está separada, assim, não está multiplicando a variável, é zero. Mas quando a constante está multiplicando, ela permanece multiplicando a derivada x na 3 menos 1. O y, da mesma forma que o 2 é uma constante, permanece como está. 5 vezes x. 5 a constante permanece, como está multiplicando tem a sua existência assegurada. O y na 4 é uma constante, então ela permanece da mesma forma que o 5, variável é só o x. Menos 1, 1 é uma constante, menos 0. Então, passando a limpo agora, o que vai sobrar disso aqui tudo, né? Então, nós teremos derivada de z em relação a x, só copiando agora, né? Igual a 2 vezes x, 2 menos 1, menos 2 vezes 3, 6x ao quadrado y, mais 5y na 4. Uma outra nomenclatura que eu vou colocar aqui para vocês, em vez de colocar derivada de z em relação a x, aqui, ó, vai ficar, poderia ser escrito também derivada, ou melhor, vamos tirar o f, porque eu não chamei de f, eu chamei de z. A função está sendo chamada de z, lá em cima estou vendo, então vamos colocar assim, ó. Derivada em relação a x, só copiar. 2x menos 6x ao quadrado y mais 5y ao quadrado. Y na 4. Tá, eu só copiei. Então eu poderia ter escrito assim. Pessoal, eu ia colocar f aqui. Se eu tivesse chamado a função aqui em cima, em vez de chamar de z, eu teria que chamar de f de x, y. Poderia ter chamado de f menos 2x3. Os nomes, né, são os mais variáveis. Aí sim, aí eu colocaria aqui derivada em relação a x, em vez de botar assim, da função em relação a xy, em função do xy. Então, derivada em relação a x
vai ficar 2x menos 6x ao quadrado y mais 5y ao quadrado. É outra forma de escrever. Ao invés de escrever derivada de z em relação a x, eu poderia escrever derivada de z em relação a x desse jeito aqui, tá? Agora eu vou derivar a mesma função em relação a y, uma vez que eu já achei a derivada em relação a x. Vamos colocar aqui embaixo, ó, o resultado que eu já achei. Derivada da função z em relação a x. Esse aqui, pessoal, é um 6 virado ao avesso, tá? E vocês escrevem, é uma nomenclatura, né? Para facilitar o entendimento. 2x menos 6x ao quadrado y mais 5y na quarta. Tá, ok, aí está a primeira derivada, que também poderia ser escrito como derivada em relação a x igual a 2x menos 6x ao quadrado y mais 5y na quarta. É outra forma de expressar. Agora eu vou derivar em relação a z. Então, em relação a y. Então, derivada 6 virado de z em relação a 6 virado a y vai ser derivada de z em relação a y. Quem agora é zero é isso aqui. Não tem y aqui, né? Então, é uma constante. Mais esse 2 aqui é em relação a ele. Então, ele é a variável, passa para frente. 2y na 2 menos 1. Menos 2x na 3, derivada em relação a y. 1. 5. Não se esqueçam que o x, assim como o 2, ele é uma constante. Então, ele permanece intacto. Então, o produto aqui é uma constante. Da mesma forma, agora esse aqui é constante. 5x, constante. 4y na 4 menos 1. Menos derivada de 1 é constante, é zero. Passando a limpo, 6 virado. Então, derivada de z em relação a y é 2y menos 2x3 mais 5x. Opa! Aqui eu já podia ter botado 4 vezes 5 é 20. Deixa eu botar 20 por cima aqui. 20x y na 3. Sim, porque 5 vezes 4 não tem sentido escrever em forma de produto. 20. Que também poderia ser escrito como derivada em relação a y é 2y menos 2x3 mais 20xy3. Vamos levar esse resultado, então. Derivada de z, a função z em relação a y. Botando aqui, é 2y menos 2x3 mais 20xy na 3. Também podia ser escrito daquele outro jeito. Em vez disso, podia escrever z em relação a y. Bom, agora, o que nós temos aqui, né, é a derivada primeira em relação a x e derivada primeira em relação a y. Eu quero discutir com vocês como é que eu vou fazer a derivada segunda. Tem duas possibilidades. Agora, pela segunda vez, eu posso derivar em relação a x ou em relação a y. Bom, pessoal, então eu tenho a derivada em relação a x. E agora eu vou achar, novamente, posso achar uma derivada segunda, pela segunda vez,
em relação a x daquilo que eu tenho. O que que eu tenho? Eu tenho derivada de z em relação a x. E aí nós podemos escrever de um jeito mais habitual, derivada segunda de z em relação a x, desse jeito aqui. Então, assim eu botaria a derivada segunda em relação a x. E também, assim como eu fiz a derivada em relação a x, eu poderia colocar derivada em relação a y do que eu já tenho. O que eu tenho está aqui. Só copio. Derivada de z em relação a x. E aí, é claro, eu poderia, da mesma forma que eu fiz aqui, em vez de escrever duas vezes esse símbolo, esse 6 virado aqui, eu coloco derivada segunda, primeiro em relação... Não, primeiro em relação a x, depois foi em relação a y. Tá aqui. Então, eu vou derivar em relação a x primeiro e depois pela segunda vez em relação a y. Isso aqui é derivada, é uma derivada pura, chamada de derivada pura. Isso aqui é uma derivada mista ou cruzada, quando é diferente aqui. Então tá, pessoal, essa é a nomenclatura. Aqui tá botando a ordem. Primeiro eu fiz com x, depois com y. E aqui, como é a mesma letra, a mesma variável, não tem porquê. Pode se juntar desse jeito. Então, colocando aqui, derivada segunda em relação a x, de novo. 2 vezes 1. Por quê? Porque a variável é o x. 2 vezes 1. Aqui de novo, ó, a variável é x, nesse caso aqui. Vamos separar bem aqui, ó. Então agora, né, fazendo aqui a outra. Derivada em relação a x de novo, disso aqui. Passa para frente. Menos 6 vezes 2x na 2 menos 1. Vezes y, que permanece intacto porque é considerado uma constante nesse caso. Mais derivada em relação a x aqui, não tem x nenhum, então o 5 e o 4 são constantes e o produto de duas constantes é uma outra constante, 0. Tá ok, pessoal. Então, de baixo aqui, passando a limpo, 2 vezes 1, 2 menos 12x apenas. Agora eu vou fazer a derivada segunda em relação a y. Então, agora ficará em relação a y. Então, 2 vezes x é uma constante. Dá 0 aqui. Vamos colocar aqui em cima, já que está aqui. Então, a derivada agora em relação a y. Esse aqui é uma constante. A variável é y, nesse caso, menos 6x ao quadrado vezes 1. 5 vezes y na 4 em relação a y. Então, a variável é o y, mais 5 vezes 4, y na 4 menos 1.
passando a limpo aqui. Esse zero não precisa copiar, então vou fazer o seguinte, vou dar uma disfarçadinha aqui. Menos 6 x ao quadrado, pessoal, para aproveitar o zero. Dei uma ajeitadinha aqui, transformei em 6. Isso aqui não precisa copiar. Mais 20 y na 3. Aí. Eu poderia ter escrito aqui, pessoal, naquela outra nomenclatura, eu poderia ter escrito f primeiro em relação a x, depois foi em relação a y. Vocês olhem bem que aqui, ó, se for escolher esta nomenclatura, claro, eu teria que ter botado z aqui. Vamos botar z. Derivada de z, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Seria menos 6x ao quadrado mais 20y na 3. Tem professores ou autores que usam essa nomenclatura aqui. Só que olhem bem, aqui ficou invertido. Ó. Aqui eu escrevo primeiro em relação a x e depois a segunda em relação a y. Aqui não, aqui eu escrevo primeiro em relação a x e segundo em relação a y. Desse jeito aqui, tem que escrever nessa ordem aqui, para expressar quem é o primeiro e o segundo. E aqui, por causa que vem de origem disso aqui, eu escrevo primeiro em relação a x, depois em relação a y, nessa ordem aqui. E aqui é o invertido, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, cuidado com essa nomenclatura aqui. Posso escrever de outro jeito, né? Mas desse jeito aqui. Então, vamos pegar isso aqui, vamos passar limpo o resultado para resumir só o que interessa. Pessoal, eu estava dando uma olhada e na minha revisão eu vi que eu esqueci de colocar o y aqui. Para vocês não pensar, né? Eu copiei aqui. Na hora que eu copiei, eu esqueci de colocar o y. Então, esse y foi só um esquecimento, mas ele tinha que estar aqui. Então, vamos passar limpo agora os resultados que eu obtive. Então, aqui ficou derivada, né, pessoal? De z em relação a x, que também podia ser escrito desse jeito. Aqui está o resultado. Depois, a derivada segunda em relação ao x, duas vezes. Está aqui o resultado, que também poderia ser escrito desse jeito. E aqui, derivada segunda de z em relação a x, depois em relação a y. Então, aqui está escrito a ordem, que é primeiro eu fiz uma, depois eu fiz assim. E aqui poderia ter colocado também desse jeito, só que aí o primeiro é em relação a x e o segundo em relação a y. Bom, agora vamos fazer as outras derivadas segundas. Tá, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou derivar a função em relação a y. Então, se eu vou derivar em relação a y, esse primeiro aqui é zero, porque ele vai ser visto como uma constante. Esse segundo é a variável y, então passar para frente, mais 2 vezes y na 2 menos 1. Este terceiro aqui, o y é que é a variável, então vou dar menos 2x na 3. Isso aqui, ó, tudo é visto como constante, vezes 1, que é a nossa variável. Continuando no 5 aqui, mais 5 vezes x. E aí a gente vai derivar, então passa para frente, isso aqui é constante também. Não se toca. 4y na 4 menos 1, menos 0. Passando a limpo aqui, derivada de z em relação a y é igual a 2y menos 2x elevado na 3. E aqui, ó,
5 vezes 4 dá mais 20 x y na 3. Ok. Só lembrando que eu derivei em relação a y, eu poderia ter escrito daquele jeito, derivada em relação a y. 2y menos 2x na 3 mais 20x y na 3. Agora, prosseguindo, né? A derivada segunda, da mesma forma que eu já fiz. Eu vou escrever aqui que eu vou querer a derivada em relação a x, que é a segunda, né? E também poderia obter a derivada em relação a y do que eu já tenho. O que eu tenho está aqui. Então, ficaria do que eu já tenho, do que eu já fiz. Então, o que eu já fiz está aqui, já derivei em relação a y, primeira vez, e a segunda vai ser em relação a x. Também poderia colocar derivada do que eu já tenho. Então tá, agora a segunda derivada do que eu já derivei uma vez. Este aqui, novamente, né, eu posso colocar daquele outro jeito, derivada segunda de z, da função z, em relação a x. Novamente, isso aqui é uma derivada mista ou cruzada, porque é diferente. E esse aqui é uma derivada pura, que ficaria derivada segunda de z em relação a y, primeira vez em relação a y, segunda vez em relação a y. Também poderia eu escrever daquele outro jeito, ó. Só colocando aqui, né? Poderia eu escrever aqui, ó, derivada primeira foi em relação a y, a segunda foi em relação a x. Aqui eu escrevo desse jeito, né? Claro, eu botei f, mas a rigor eu teria que ter botado derivado da função z, primeiro em relação a y, depois em relação a x. É aqui que eu escrevo primeira e depois a segunda. Vejam que a ordem ficou diferente dessa aqui, tá? Aqui não, eu escrevo primeira, depois eu derivo outra vez, segunda vez, tá? Bom, mas fazendo as nossas derivadas, e é isso que importa aqui, eu posso escrever, só estou ressaltando as nomenclaturas que existem por aí, para vocês não se perderem. Infelizmente a ordem aqui que eu escrevo é invertida uma da outra, mas eu estou explicando por que é essa ordem, por causa que a ideia é que eu derivo uma segunda vez do que eu já derivei uma vez. E aqui eu boto que eu derivei uma vez e depois a primeira vez foi isso e a segunda vez daí eu ponho. Pode ser y, pode ser x, aí vai depender de quem é a segunda derivada. Colocando aqui o que eu tenho, né? Vamos fazer assim para ressaltar, não se percam, pessoal. Estou fazendo bem detalhado, né? Derivada segunda da função z em relação a x, o que já foi derivado em relação a y. Se eu for fazer agora a derivada de segunda ordem, né? Derivada em relação a x. Ora, eu já tenho que partir daqui. Isso aqui é uma constante, porque é em relação a x, a segunda. Então, é zero. Este aqui, em relação a x, a segunda, então passa para frente. Se passar para frente, multiplica com 2. Já posso botar direto aqui, menos 6x. 3 menos 1 é 2. Pronto, fiz isso aqui também.
Derivada segunda em relação a x, então aqui o x é 1 aqui, porque eu vou derivar em relação a ele, vai dar mais 20 vezes 1, e o y vai ser visto dessa vez como uma constante. Então nós ficamos, né, com menos 6x, copiando, mais 20y na 3. Tá? Depois eu vou passar limpo isso aqui. No nosso segundo caso, eu tenho que partir de onde eu parei. Eu parei aqui, né? Então a derivada. Agora a segunda derivada, e aí eu posso escrever desse jeito aqui. Quando é assim. Quando é uma derivada pura. Então, derivada z em relação. Derivada segunda de z em relação a y. A segunda derivada em relação a y. Aqui eu consigo ver bem que a segunda agora é em relação a y. Então vai dar 2 vezes 1. Sim, porque derivada de y é 1. 2 vezes 1. Menos derivada, não tem y, isso aqui tudo é uma constante, 0. Aqui tem y aqui, então mais 20x 3 y na 3 menos 1. Passando a limpo, 2 mais 60x y na 2. Bom, aí está o nosso resultado. Também poderia ter escrito derivada segunda da função z em relação a y. Poderia ter escrito z, eu sempre boto f, né? Mas eu chamei de z. y 2 mais 60x y2. Também poderia ter escrito desse jeito. Vamos passar limpo, então, isso aí que nós já obtivemos. Uma correção, pessoal. Aqui, ó, depois da revisão, eu deveria ter botado um 2 aqui. E não coloquei. Só chamando atenção para vocês não estranharem. Porque, afinal de contas, né, eu estou derivando pela segunda vez em relação a x o que eu já derivei em relação a y. Então, eu derivei em relação a y. Se eu derivar em relação a x, esse 2 passa para frente, dá 6. E lá em cima vai ser 3 menos 1. E 3 menos 1 é 2, que eu acabei esquecendo de colocar aqui em cima. Deixei só x. Então, eu estou fazendo essa correção para que vocês não estranhem. Tá, pessoal? Agora, passando a limpo aqui. Novamente, derivada da função z em relação a y. Está aqui o resultado. Também poderia ter sido escrito derivada em relação a y. Aqui, igualmente, nós tínhamos feito a derivada em relação a y, depois em relação a x. Nessa ordem. Começa com um e continua com o outro. Que também poderia ser escrito derivada, só que aqui a gente escreve primeiro em relação a y, depois em relação a x. Se contrapondo à forma como eu escrevi aqui, tá? E aqui são duas vezes em relação ao mesmo y, então derivada. A derivada primeira foi em relação a y e a segunda foi em relação a y também. Então tá. Agora aqui você repare que a derivada cruzada, primeiro x depois y, primeiro y depois x, elas sempre vão ser iguais, tá? Então o valor delas é igual. Então nesse caso eu posso concluir derivada de x em relação a y é igual a derivada, quer dizer, derivada segunda de x, y é igual a derivada segunda de yx. A derivada cruzada terá que ser igual nesse caso. Sempre vai ser igual. Então já é uma forma de saber se acertou. Então tá aí as derivadas de segunda ordem, pessoal. Eu fiz bem devagarinho porque tem as nomenclaturas.
para apresentar bem essas nomenclaturas aqui. Agora as próximas eu vou fazer mais rápido, lembrando que tem muitas situações diferentes, por isso eu vou fazer vários exercícios derivados de segunda ordem para vocês absorverem bem, que é só fazendo exercício bastante que a gente domina bem essa matéria. E isso eu vou fazer com vocês. Bom, então o enunciado desse exercício, eu vou fazer agora vários exercícios para vocês verem e absorverem bem a técnica. Vou começar com esse simples. Encontre todas as derivadas de segunda ordem possíveis. Claro, então as derivadas de segunda ordem eu vou usar uma nomenclatura e outra hora eu vou usar outra nomenclatura para vocês pegarem bastante habilidades. Eu vou fazer agora essa nomenclatura aqui, derivada x, derivada xy, derivada y, derivada yx. Então, eu vou usar essa nomenclatura, depois eu vou usar outra, e assim a gente vai variando para vocês pegarem todas as possibilidades. Então, vamos achar a derivada segunda ordem. Vamos começar derivada em relação a x primeiro. Então, a derivada em relação a x quer dizer x é a nossa variável e o y é a constante. Então, passar para frente, vai ficar 2x vezes y, que não se toca. Aqui no caso, a derivada em relação a x, a derivada de x é 1 e o y é constante. Então, vai dar menos 1, que não precisa colocar y ao quadrado. Estou fazendo um pouquinho mais direto, né, pessoal, para a gente pegar, para render mais. Mas derivada de 2 vezes x é 2 vezes 1, que vai dar como resultado 2. Derivada de y, que é uma constante, é 0, não precisa colocar. Pronto. Aqui nós achamos a derivada em relação a x. Um exercíciozinho simples. Agora eu vou fazer a derivada em relação a y. Mesma coisa, só que agora o y vai ser a variável e o x é a constante. Se o x é constante, x não se toca, é constante, vezes a derivada de y, que é 1, que não precisa colocar, menos derivada de y, aqui vai ser 2, o x fica, y na 2 menos 1, que não precisa colocar, que 2 menos 1 é 1. Então, vejam bem, o x eu só copiei. A derivada de y, 2y na 2 menos 1. O 2 está aqui na frente. Vou fazer mais forte. 2y na 2 menos 1. Então, aqui o 2 eu botei aqui na frente. O x eu só copiei. E 2 menos 1 é 1, que não precisa colocar. Bom, derivada de 2x em relação a y. Porque em relação a y, né? Porque é 0. Sim, porque aí é constante. E derivada de y em relação a y é 1. Menos 1. Ok. Essa é a derivada de primeira ordem. Então, a derivada primeira. Agora vamos... O que pediu todas as derivadas, né? Então, de segunda ordem. Então, eu vou colocar agora aqui derivada x, começando agora, derivada segunda ordem. Vamos derivar o que eu já tenho aqui em relação a x. E após, já fiz em relação a x, vai ser em relação a y. Ok. Esta aqui de baixo, só para a gente completar, já fiz em relação a y. Eu vou ter que fazer a segunda ordem, já fiz em relação a y, agora x. E derivada já fiz em relação a y. Só lembrando que essas são derivadas cruzadas, tem que dar igual esses dois aqui, tá? Então vamos lá, começando por aqui. Derivada, já fiz em relação a x de novo, vai dar 2 vezes 1,
Sim, porque a derivada de x é 1 vezes y, vai dar 2y. Derivada de y, agora em relação a x, né, a segunda, vai dar 0, não precisa colocar. E derivada de 2 também vai dar 0. Pronto. Derivada segunda, x achamos. Agora vamos derivar em relação a y. Então já comecei parte daqui. Em relação a y, vai dar 2 vezes x vezes 1. 2x vezes 1 não precisa colocar. Derivada de y2 passa para frente, menos 2y, derivei. E derivada de 2 é 0, não precisa colocar. Pronto. Agora, esta aqui, derivada de y, agora a próxima em relação a x, essa aqui vai dar 2x, 2 vezes x. E este aqui vai dar 2, derivado em relação a x agora, 2 vezes 1, que é 2y. Então, menos 2y. E derivada de 1 é 0, não precisa colocar. Se vocês repararem bem, ó, o que a gente estava esperando, ó, que esses dois aqui, derivada cruzada, tem que ser igual. Então, posso colocar derivada xy é igual a derivada de y depois em relação a x. Deu a mesma coisa. Sempre vai dar igual. Agora a derivada de y já foi feita. Agora de novamente y. Esse aqui vai dar 0, não precisa colocar. Então não precisa colocar. Derivada em relação a y aqui vai dar 2 vezes x vezes 1. Ora, 2 vezes x vezes 1 menos 2x. E derivada de 1 é 0. Pronto. Então aí estão todas as derivadas de segunda ordem, pessoal. Vamos fazer outro exercício agora. Encontre todas as derivadas de segunda ordem possíveis. Vamos fazer então a derivada de z em relação a x, para começar. Símbolozinho aqui, um 6 virado ao avesso. Em relação a x, agora eu vou usar essa nomenclatura aqui. Derivada em relação a x é 1 vezes y dá y. Derivada da função em relação a y agora. Ora, pessoal. Derivada em relação a y vai ser x vezes derivada de y é 1, porque a variável é y, vai dar x. Ok. Agora nós temos que prosseguir, porque é a derivada de segunda ordem. Derivada segunda de z. Agora em relação a x duas vezes. Aqui, ó. Derivada segunda duas vezes em relação a x. E depois, essa nomenclatura eu acho um pouquinho mais difícil. Derivada segunda. Em relação, agora eu já comecei em relação a x, agora vai ser em relação a y. Depois, então, essa, depois eu emendo a segunda. Aqui no caso, derivada segunda de z. Primeiro eu faço em relação a y duas vezes. Sim, porque eu já comecei em derivada em relação a y, a segunda é y, então y2. Derivada segunda de z. Eu já fiz y, a próxima seria em relação a x. Então, em relação a x do que eu já tenho y. Tá aqui. Bom, agora, todas as derivadas segunda, essa nomenclatura é outra nomenclatura. Vamos partir daqui. Derivada em relação a x, depois em relação a x de novo, não tem x, então é 0. Sim, porque não tem x. Derivada em relação a x, depois em relação a y, bom, é 1. Pronto. Derivada
Em relação a y, já foi feito y novamente, zero. A derivada em relação a y, agora continua fazendo em relação a x. Em relação a x, aqui é 1, então x é a variável, é 1. Se vocês observarem bem, ó, eu tinha dito que essas duas têm que ser iguais. Tá? Essa nomenclatura aqui é outra nomenclatura que eu estou usando. Então, derivada segunda cruzada, né? Yx tem que ser igual a derivada segunda x, y. Novamente, ache todas as derivadas de segunda ordem possíveis. Nesse caso aqui, de novo, z em relação a x e y. Então, nós vamos ter que derivar isso aqui. Eu vou colocar aqui quando eu tenho uma função do tipo... Deixa eu colocar aqui logaritmo de u. A derivada pela regra da cadeia 1 sobre u vezes u'. Claro que nós temos que nos lembrar, né, das derivadas. Isso aqui é a regra da cadeia. Dei uma olhadinha em regra da cadeia se vocês tiverem dúvida. Então, se eu for derivar em relação, por exemplo, a x, o u aqui para nós é xy. Então, vai ficar 1 sobre xy, como está ali. 1 sobre xy vezes u'. Poxa, agora tem que derivar o u, mas em relação a x, pessoal. Derivada em relação a x vai dar 1 vezes y. Sim, não se esqueça que o u é x e y. Derivada em relação a x, o x é a variável, vai dar 1y. 1y. Então, 1 sobre u vezes u. Só que aqui eu posso dar uma cortadinha, né? Y com y. Então, derivada em relação a x vai dar 1 sobre x. Ok. Simplesinho, né? Vamos passar limpo, porque isso aqui vai ser meio extenso, né? Vamos colocar aqui. Derivada em relação a x é 1 sobre x. Agora eu vou achar, né, a próxima derivada em relação a y. Ok, vamos de novo procurar a derivada em relação a y. Novamente, temos que nos lembrar pela regra da cadeia. Se eu tiver o logaritmo de uma função aqui dentro, derivada vai ser 1 sobre u vezes u' pela regra da cadeia. O nosso u aqui dentro, ó, tá se vendo que é x, y. Só que agora a derivada em relação a y vai ser, derivada em relação a y, esse aqui vai ser 1, então vai dar x. Então, assim, é dx vezes 1. Não precisa colocar esse 1. Então, derivada em relação a y é 1 sobre xy vezes x. Dá para dar uma cortadinha. Derivada simplificadamente vai ser 1 sobre y. Ok, então vamos passar a limpo, que eu já achei, né? Aqui que eu já tinha achado uma coisa, 1 sobre y. Prosseguindo, que isso é a derivada de primeira ordem, nós queremos a derivada de segunda ordem. Então, aqui, derivada segunda ordem em relação a x e em relação a x. E a derivada de segunda ordem, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Igualmente, eu já vou detalhar aqui. Derivada em relação a y, depois em relação a x. E, finalmente, a última combinação, derivada em relação a y e depois em relação a y. Agora, nós vamos ter que fazer uma por uma dessas aqui.
Bom, esta questão aqui, ó, se vocês observarem bem, eu posso escrever como z x igual a x na menos 1, passando para cima. Usando aquela propriedadezinha A na menos P igual a 1 sobre A na P. Quando tu passa para cima, o expoente fica negativo. Se eu começar a derivar, primeiro em relação a x, eu já fiz x, agora de novo x. Então, z x menos 1, que passa para frente, x na menos 1 menos 1. Derivada segunda x vai ser menos 1, x na menos 2. Derivada x vai ser menos 1 sobre x na mais 2. Novamente, passei para baixo usando isso aqui, só que no sentido contrário. Então, já achamos a derivada segunda x. Aqui, colocando aqui o resultado, que é só o que me interessa, menos 1 sobre x ao quadrado. Agora, prosseguindo, eu quero a derivada, e esta vai ser mais fácil, derivada x, é o que eu tenho, só que agora em relação a y. Olha, pessoal, não tem y aqui, então a derivada xy é zero. Ok, essa foi fácil. Resposta igual a zero. Agora, novamente, vamos fazer agora o de baixo, né? Que é 1 sobre y. O que nós temos aqui, e que eu vou derivar em relação a x primeiro. Pessoal, quando é em relação a x, vocês nem precisam fazer nada, porque olha aqui, 1 sobre y nem tem x aqui. Então vai dar zero. É uma constante. E aí vocês viram que esses dois aqui deu igual, como a gente já tinha que esperar. Agora, o mais complicadinho é fazer em relação a y, porque tem um y ali. Passa-se para cima, passando para cima, o zy é igual a y na menos 1, pelo mesmo motivo anterior. Derivada y é menos 1, y na menos 1, menos 1. Zy é igual a menos 1, y na menos 2. Zy igual a menos 1 sobre y ao quadrado, passando para baixo. Essa é a resposta que me interessava. Então tá feitinho. Menos 1 sobre y ao quadrado. Não tem grande segredo. Eu estou fazendo bastante exercício, porque cada exercício tem uma característica diferente. E exige-se saber bem as derivadas. Não adianta querer vir derivada de segunda ordem sem saber as derivadas simples lá no início. Derivada de logaritmo, derivada de x na p, essas coisas.